Antes de iniciarmos, já se inscreva no canal, deixe seu like, comente e compartilhe nossos vídeos. Assim você ajuda o canal a continuar crescendo e chegando a cada dia mais longe. Tenham bons sustos. Era uma noite de terça-feira e o plantão no hospital parecia interminável. Eu sou enfermeira na ala de pacientes terminais, no 13º andar. Um andar que todos, de alguma forma, evitam. Não por superstição, mas pela melancolia inerente de um lugar onde a vida se esvai aos poucos. Naquela noite, a chuva fina batia na janela do meu posto, e o silêncio era tão pesado que dava para ouvir o próprio pulsar do sangue nas veias. Todos os pacientes estavam dormindo, ou pelo menos eu achava que estavam. Por volta das 3 da manhã, um som quebrou a quietude. Um choro fraco, vindo do final do corredor. Não era um choro agoniado de um paciente com dor, mas algo mais sutil, quase um lamento distante. Olhei para o relógio, depois para a planilha de leitos. Todos os quartos daquele lado do corredor estavam vazios. Eram quartos que haviam sido desocupados há semanas, depois de uma sequência de óbitos um tanto incomum. Senti um arrepio na nuca, mas tentei me convencer que era o vento, ou talvez algum som vindo do andar de baixo. Peguei minha prancheta e comecei a checar os sinais vitais, tentando ignorar. Mas o choro continuou, agora um pouco mais distinto, com um tom de desespero infantil. Não havia crianças naquele andar. Nunca houve. Com o coração batendo forte, peguei a lanterna e comecei a caminhar pelo corredor escuro, iluminado apenas pelas luzes de emergência. Cada passo ecoava nas paredes e o cheiro de desinfetante parecia se misturar a algo mais antigo, mais denso, como poeira e flores murchas. O choro ficava mais forte à medida que eu me aproximava do último quarto, o 1301. Parei em frente à porta do 1301. Estava entreaberta, revelando uma escuridão impenetrável lá dentro. O choro agora vinha dali e parecia mais um soluço gutural, abafado. Minhas mãos suavam e eu senti um frio que não era do ambiente, mas algo que parecia congelar meus ossos. Lentamente empurrei a porta. O quarto estava vazio, como eu sabia que estaria. A cama estava arrumada e os lençóis brancos pareciam brilhar na escuridão. A janela, porém, estava aberta e a cortina fina dançava com o vento frio que entrava. O choro parou. Respirei fundo, tentando me acalmar. Devia ser o vento, a velha estrutura do hospital. Mas então ouvi de novo um sussurro. Você viu? A voz era infantil, mas rouca, como se viesse de muito longe. Eu congelei. A lanterna escorregou da minha mão e caiu no chão, quebrando o vidro e mergulhando o quarto na escuridão quase total. Eu estava sozinha, no escuro, com aquela voz. Tentei correr, mas minhas pernas não obedeciam. Um cheiro forte, de terra molhada e decomposição invadiu minhas narinas. E então senti. Algo tocou meu tornozelo, um toque gelado, como gelo. Gritei, um grito agudo que ecoou pelo corredor. Ouvi passos apressados vindo na minha direção. A enfermeira do turno anterior, Ana, correu até mim com a lanterna do celular acesa. — O que aconteceu? Você está pálida! Ela perguntou, acendendo a luz do quarto. O quarto estava vazio. A janela estava fechada. A cama arrumada. Não havia nada. A lanterna quebrada estava ali, no chão. Eu não consegui falar. Ana me levou para a sala de descanso e eu passei o resto do plantão tremendo, incapaz de voltar para o corredor. No dia seguinte, Ana me contou que o quarto 1301
Era onde uma criança havia morrido alguns meses atrás, em circunstâncias misteriosas. Ela havia sido encontrada na cama, com os olhos abertos, mas sem vida e um sorriso estranho no rosto. Os pais diziam que ela sempre falava sobre amigos que vinham visitá-la à noite. E a última coisa que ela disse antes de morrer foi: "Eu vi, e eles estão aqui." Nunca mais consegui trabalhar no 13º andar. O som do choro, o sussurro e o toque gelado ainda me assombram. E sempre que vejo uma janela aberta à noite, sinto um arrepio imaginando se há algo ali, no escuro, esperando para perguntar: "Você viu?" Eu era um jovem artista, recém-formado e cheio de sonhos, mas sem dinheiro. Por isso, quando surgiu a oportunidade de reformar uma velha casa em uma colina isolada no interior de Minas Gerais, aceitei na hora. O lugar era conhecido na região como a Casa dos Almeida, e boatos de que era mal assombrada circulavam, mas eu os desconsiderava. Afinal, era uma casa centenária, vazia há décadas. Os barulhos e rangidos eram apenas a madeira antiga trabalhando. A casa era linda, apesar da poeira e do abandono. No cômodo que eu escolhi para ser meu ateliê, havia uma parede que parecia intocada pelo tempo. Nela, pendurado solitariamente, estava um retrato. Era um óleo sobre tela, de um homem. Ele era jovem, de feições marcantes, olhos escuros e um sorriso enigmático que me hipnotizou. O retrato não tinha moldura e parecia fundir-se com a parede escura. Nos primeiros dias eu trabalhava de sol a sol, ignorando a presença do retrato. Mas com o tempo, comecei a notar coisas estranhas. Eu sentia como se estivesse sendo observado, constantemente. Virava-me de repente, esperando encontrar algo, mas a sala estava sempre vazia, exceto pelo olhar penetrante do homem do quadro. As noites eram piores. Eu ouvia sussurros, baixinhos, como se alguém estivesse conversando comigo do outro lado da parede. Às vezes, jurava ouvir a voz do homem do retrato, me chamando, ou pronunciando palavras que eu não conseguia distinguir. Eu tentava racionalizar. O vento na chaminé, a casa assentando. Certa noite, eu estava trabalhando em um esboço, concentrado. A luz do lampião criava sombras dançantes no ateliê. De repente, um rangido alto vindo da parede me fez saltar da cadeira. Olhei para o retrato. As feições do homem pareciam mais nítidas e o sorriso enigmático agora tinha um quê de escárnio. Seus olhos, antes apenas escuros, pareciam brilhar com uma luz própria, fixos em mim. Senti um calafrio que me percorreu dos pés à cabeça. O ar no ateliê ficou pesado e o cheiro de tinta a óleo misturou-se a um aroma estranho, quase metálico, como sangue seco. Eu sabia que não era imaginação. Algo estava acontecendo. Na manhã seguinte, resolvi pesquisar sobre a história da casa e da família Almeida. O povoado era pequeno e as informações eram fáceis de conseguir. Descobri que o homem do retrato era Ezequiel Almeida, o último morador da casa, um pintor amador que morreu tragicamente ali mesmo. Ele teria cometido suicídio no ateliê, na frente do próprio retrato, depois de uma desilusão amorosa. A data de sua morte era exatamente 70 anos antes daquele dia. A verdade me atingiu como um raio. O homem do retrato nunca tinha saído daquela casa. Ele ainda estava lá. Naquela noite, o medo me dominou. Eu tentava dormir, mas o silêncio da casa parecia amplificar cada som, cada sussurro. Senti uma presença forte no ateliê. Levantei e fui até lá, com o coração na boca. A sala estava escura, mas a luz da lua entrava pela janela, iluminando o retrato. O homem agora não sorria. Seus olhos estavam arregalados, e havia uma mancha escura e úmida onde deveria ser a têmpora, como se o sangue ainda estivesse fresco. E então, eu o ouvi claramente. Um gemido agonizante vindo do próprio quadro, seguido de um sussurro rouco e desesperado. Você
Vai pintar a mim? Eu gritei e fugi da casa sem olhar para trás, deixando tudo para trás. Minhas tintas, meus pincéis, meus sonhos. Aquele plantão em São Paulo foi o último que tive paz. Eu nunca mais voltei àquela casa. Até hoje, quando pinto, sinto os olhos do homem do retrato sobre mim, e quando o cheiro de tinta-óleo se mistura com o aroma metálico, um calafrio me atinge, porque eu sei que Ezequiel ainda está lá esperando por alguém para terminar sua última obra, e talvez para levá-lo para fora daquela tela para sempre. Você já sentiu que uma obra de arte tinha uma vida própria ou um olhar que te seguia? Conte sua experiência nos comentários. Eu cresci numa casa antiga, daquelas com assoalho que range e janelas que batem com o menor vento. Não era no interior, mas num bairro antigo da capital, afastado do burburinho, com ruas de paralelepípedos e árvores centenárias. No meu quarto havia um detalhe peculiar, uma tomada de telefone antiga, na parede com os fios cortados. Era um ponto cego da casa, sem sinal de celular, um resquício de uma época que eu nunca vivi. Meus pais diziam que o telefone havia sido desativado décadas atrás e a linha cortada. Uma noite, eu estava tentando estudar para uma prova importante, mas o silêncio da casa, que geralmente me acalmava, parecia amplificado. O vento lá fora gemia e eu ouvia os estalos da madeira da casa. A luz do meu abajur era a única iluminação no quarto. De repente, um som me fez paralisar. Um toque de telefone. Não era o toque do meu celular, nem do telefone fixo da sala. Era um toque antigo, de descagem, vindo de algum lugar no quarto. Olhei ao redor, confuso, e meu olhar recaiu sobre a tomada na parede. O som parecia vir dali. Senti um arrepio na espinha. Tentei racionalizar. Devia ser alguma interferência, um fio solto, mas o toque continuou, insistente, melodioso, como se estivesse me chamando. A curiosidade misturada ao medo me impulsionou. Lentamente, me aproximei da tomada. O som estava mais alto agora, vibrando no ar. Estendi a mão trêmula e toquei os fios cortados. Não havia nada, apenas o metal frio. Mas o toque não parou. E então senti um sopro gelado no meu ouvido e logo em seguida um sussurro. Alô? A voz era feminina, quase um lamento, abafada, como se viesse de muito, muito longe. Eu gritei e pulei para trás, caindo na cadeira. O toque de telefone parou. O quarto mergulhou num silêncio assustador. Meu coração batia tão forte que achei que fosse sair pela boca. Não consegui dormir o resto da noite. Fiquei acordado, olhando para a tomada, com o medo de que o telefone voltasse a tocar. Na manhã seguinte, contei para meus pais o que havia acontecido. Eles me olharam com preocupação e minha mãe insistiu que eu devia estar cansado, imaginando coisas. Meu pai, no entanto, ficou mais sério do que o normal. Filho, essa casa, ela tem uma história. Antes de nós, morava aqui uma família. A filha deles, uma moça da sua idade, era muito sozinha. Passava horas no telefone com uma amiga distante. Um dia eles se mudaram e a moça, ela se perdeu no caminho. Nunca mais foi encontrada. Dizem que o espírito dela ficou preso aqui, esperando uma ligação. A história me aterrorizou. Eu não sabia se meus pais estavam tentando me assustar ou se havia algo de verdade nisso. Mas a experiência daquela noite me marcou. Na noite seguinte, tentei dormir em outro quarto, mas o sono não vinha. O medo me consumia. Às 3 da manhã, voltei ao meu quarto como que por uma força invisível. E lá estava, o toque do telefone. O mesmo toque antigo vindo da tomada.
Desta vez, não hesitei. Me aproximei e encostei o ouvido na parede, perto dos fios cortados. O toque parou. E o sussurro veio novamente, mais claro, mais desesperado. Não desligue, por favor, eu estou perdida. Senti o sopro gelado de novo e um cheiro forte de terra úmida e orvalho. Eu não consegui responder, o terror me sufocava. E então ouvi um choro baixinho, um soluço que parecia vir de dentro da própria parede. Eu fugi do quarto, corri para a sala e passei o resto da noite encolhido no sofá. Nunca mais dormi naquele quarto. Meus pais acabaram chamando um técnico para lacrar a tomada do telefone, mas eu sei que isso não adiantou de nada. Até hoje, quando o telefone toca inesperadamente no meio da noite, um calafrio me percorre. E sempre que sinto o cheiro de terra úmida e orvalho, lembro-me daquela voz desesperada, da última linha ainda esperando ser atendida, presa entre os mundos no telefone quebrado do meu antigo quarto. A casa da minha avó ficava no fim de uma estrada de terra, isolada no meio de um canavial no interior de Alagoas. Era uma construção antiga, com uma varanda espaçosa e janelas de madeira que rangiam com o vento. O que mais me fascinava e ao mesmo tempo me dava arrepios era o quarto dos fundos. Ninguém dormia lá. Minha avó dizia que era o quarto das lembranças e que coisas antigas deveriam ser respeitadas em seu lugar. O quarto era sempre escuro, com cortinas pesadas que bloqueavam a luz. O cheiro de mofo e naftalina era sufocante. No centro, havia uma cama de ferro enferrujado e um armário embutido na parede. Mas o que prendia meu olhar era uma boneca. Sentada em uma cadeira de balanço de vime, perto da janela, ela era de porcelana, com um vestido de renda desbotado e cabelos loiros emaranhados. O mais perturbador eram seus olhos. Eles não eram pintados, eram buracos vazios, profundos e escuros, como se a alma da boneca tivesse sido arrancada. Minha avó tinha uma regra de ouro: não entre naquele quarto e, sobre hipótese alguma, toque na boneca. Eu, com meus 10 anos, morria de curiosidade. Uma tarde, enquanto a chuva caía forte e meus avós cochilavam na sala, decidi quebrar a regra. Entrei no quarto dos fundos. O ar gelado e pesado me envolveu. O cheiro de mofo era mais intenso e o silêncio era tão denso que eu podia ouvir meu próprio coração batendo. A boneca estava lá, sentada na cadeira, os olhos vazios fixos na porta como se estivesse me esperando. Aproximei-me, lentamente. Aqueles buracos vazios pareciam me sugar para dentro deles. Meus dedos formigavam e uma vontade irresistível de tocá-la me dominou. Estendi a mão, mas parei antes de tocá-la. Senti um frio repentino, como se uma brisa gelada tivesse atravessado a sala, mas a janela estava fechada, e então ouvi um sussurro infantil, tão baixo que mal pude distinguir. Não, me deixe sozinha. Recuei apavorado. A boneca não havia se movido, mas o sussurro parecia vir dela, um lamento carregado de uma tristeza profunda. Corri para fora do quarto, fechando a porta e sentindo o corpo todo tremer. Naquela noite, eu não consegui dormir. A imagem dos olhos vazios da boneca e o sussurro ecoavam na minha mente. No dia seguinte, contei à minha avó o que havia acontecido. Ela ficou pálida e me abraçou forte. Depois acendeu uma vela no quarto dos fundos e rezou. Ela me contou a história da boneca. Pertencia à filha dos antigos donos da fazenda, uma menina que morreu muito jovem, de uma doença misteriosa, naquele mesmo quarto. Antes de morrer, ela pediu que sua boneca de porcelana, a quem ela chamava de Sininho,
ficasse com ela. Os pais, em sua dor, atenderam. Mas depois da morte da menina, a boneca começou a mudar. Seus olhos coloridos ficaram vazios e diziam que a boneca chorava e sussurrava, chamando pela mãe sempre que se sentia sozinha. Os pais da menina, aterrorizados, se mudaram, deixando tudo para trás, incluindo a boneca. Ela não quer mal, meu filho, disse minha avó com a voz embargada. Ela só se sente sozinha, mas é preciso respeitar o luto dela. Eu nunca mais entrei naquele quarto. Mas algumas noites, quando a chuva caía e o vento gemia no canavial, eu jurava ouvir o sussurro da boneca, chamando. Não era um sussurro de raiva, mas de uma melancolia profunda, de uma alma infantil presa em um brinquedo, buscando a companhia que lhe foi tirada cedo demais. Até hoje, evito bonecas de porcelana, e sempre que sinto um frio inexplicável e ouço um sussurro na brisa noturna, lembro-me da boneca de olhos vazios e da menina que, mesmo depois de décadas, ainda não conseguiu encontrar a paz. Minha tia-avó Joana morava sozinha em um casarão antigo no centro de Petrópolis, no Rio de Janeiro. Era um lugar imponente, com tetos altos, janelas enormes e um ar que parecia denso de histórias. O que mais me impressionava era o corredor principal. Longo, com piso de tábuas largas que rangiam a cada passo e forrado com quadros de antepassados de olhares sérios. No final dele ficava o quarto de minha tia-avó, e no meio um banheiro com uma porta de madeira pesada. Eu costumava passar as férias escolares lá, e apesar da grandiosidade da casa, eu sempre me sentia um pouco observado. Minha tia-avó, uma mulher prática e reservada, nunca falou abertamente sobre assombrações, mas seus olhos, às vezes, pareciam ver mais do que ela demonstrava. Ela tinha o hábito de deixar uma luz fraca acesa no final do corredor durante a noite. Uma madrugada de verão, eu me levantei para ir ao banheiro. A casa estava imersa em um silêncio absoluto, que só era quebrado pelos meus próprios passos no assoalho que rangia. A luz noturna no fim do corredor projetava sombras alongadas dos quadros, transformando as figuras em vultos fantasmagóricos. Quando estava voltando do banheiro e já me aproximava do meu quarto, senti um frio súbito. Não era o frio da madrugada, mas algo que parecia emanar do próprio ar. Meus pelos do braço se arrepiaram. Olhei para o final do corredor, em direção ao quarto da minha tia-avó. Lá estava, uma sombra esguia, escura, mais escura que a própria escuridão, parada bem na frente da porta do quarto dela. Não era a sombra de um móvel, nem de um quadro. Era uma silhueta que parecia absorver a pouca luz que vinha da lâmpada com uma altura desproporcional. Meu coração disparou e eu senti um pavor que me paralisou no lugar. A sombra não se moveu. Permaneceu ali, estática, por um tempo que me pareceu uma eternidade. Eu tentei me convencer que era meu cansaço, a luz brincando com as formas, mas o frio era real e a sensação de estar sendo observado por algo que não tinha olhos, mas que via, era esmagadora. Um cheiro estranho começou a preencher o corredor, algo adocicado e fúnebre, como cravos murchos e cera queimada. Era um cheiro que me causava náuseas. De repente, a sombra pareceu se inclinar ligeiramente, como se estivesse espiando por debaixo da porta do quarto da minha tia-avó. E então ouvi.
um arrastar leve, como se algo fosse puxado pelo chão vindo de dentro do quarto dela. O terror me dominou por completo. Eu não pensei 2 vezes. Corri para o meu quarto, me joguei na cama e me cobri da cabeça aos pés, tremendo incontrolavelmente. Fiquei ali, imóvel, até o sol raiar. Na manhã seguinte, desci para o café, pálido e sem conseguir tocar na comida. Minha tia-avó me olhou com um ar preocupado. "Não dormiu bem, meu filho?" perguntou ela, suavemente. Eu, com a voz embargada, contei o que havia visto. Minha tia-avó ouviu, em silêncio, sem me interromper. Quando terminou, ela apenas suspirou e olhou para o corredor. "Ah, é a visita noturna. Ela aparece de vez em quando. É o espírito de uma antiga moradora, a irmã mais nova da minha bisavó. Morreu de tuberculose naquele quarto, bem novinha, e sempre foi muito apegada à família. Ela não vai embora. Fica sempre de olho em quem dorme ali." Meu avô, que havia chegado à sala, tossiu e se remexeu na cadeira. "Bobagem, mulher. É só a casa velha." Mas o olhar que ele trocou com minha tia-avó me disse o contrário. Ainda hoje, lembro-me daquele verão. Nunca mais consegui dormir profundamente naquele casarão. E sempre que sinto um frio inexplicável em um corredor escuro ou o cheiro de cravos e cera, a imagem da sombra no corredor volta à minha mente, me lembrando que, em algumas casas, os mortos ainda velam pelos vivos.